Olá pessoal, me chamo Henrique Dantas, sou colaborador aqui do canal do professor Gilberto Fernandes e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o oscilador estável, em que nessa aula nós vamos mostrar alguns exercícios resolvidos utilizando aquele conceito que foi visto de tempo de carregamento e tempo de descarregamento, certo? Então, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e lembre-se, qualquer dúvida é só deixar nos comentários do vídeo. E vamos para a nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje eu trouxe um exercíciozinho resolvido de como fazer as contas, de como encontrar cada componente dessa topologia de oscilador. O exercício basicamente, projete um oscilador estável com A igual a 0,2, tensão de alimentação de 10 volts e uma frequência de 2 kHz, em que a gente vai primeiro fazer T1 igual a 2T2 e depois T1 igual a T2, certo? Então aqui eu coloquei, a topologia do oscilador que nós víamos trabalhando na aula passada, as equações que são utilizadas para o cálculo. Então, inicialmente, nós temos que o A é igual a 0,2. Isso significa que quem vai ser as tensões máxima e mínima da nossa entrada não inversora? Vai ser quem? AVCC e menos AVCC. Então, calculando, nós temos A, que é 0,2, e VCC, que nesse caso é 10 volts, a tensão de alimentação. Então, nós temos que a tensão máxima da nossa entrada não inversora vai ser 2 volts e a mínima vai ser menos 2 volts. Além disso, nós temos que quem é A? É R2 sobre R1 mais R2. Então, se a gente igualar isso, né? R2 sobre R1 mais R2 é igual a A, e A gente já sabe que é 0,2, e nós temos que o R1 vai ser igual a 4 vezes R2. Então, eu suponho um R2 de 10 kΩ, por exemplo, então o nosso R1 vai ser 4 vezes isso, 40 kΩ. Então, na letra A, fazendo T1 igual a 2T2, o que acontece? O primeiro passo é calcular o nosso período total, porque ele deu que queria uma frequência de quem? 2 kHz. Então, se a gente pegar essa equaçãozinha aqui de f igual ao inverso do período e adaptar, a gente vai ter que o período é igual ao inverso da frequência. Nós vamos ter 500 microsegundos, certo? Além disso, nós temos que quem é o nosso período total? É o período de carregamento mais o período de descarregamento. Como o período de carregamento T1 é 2 vezes o período de descarregamento, basta substituir nessa equação, né? T1 é 2T2, então teríamos 2T2 mais T2, que é igual a 3 vezes o período de descarregamento. Como o período total nós já conhecemos, que é 500 microsegundos, então basta dividir 500 microsegundos por 3 e nós temos o nosso T2, que é 166,67 microsegundos. Quem vai ser, então, T1? Vai ser 2 vezes T2. Então, T1 vai ser 333,33 microsegundos, certo? Então, nós podemos pegar essas outras duas equações, né, para encontrar os valores de R3, R4 e do capacitor C. Primeiro, a gente tem três variáveis, né, que é o R3, R4 e C, porém temos duas equações. Então, sugere-se que eu tenho que escolher uma dessas variáveis, né, supor um valor de uma dessas variáveis para encontrar os outros dois. Então, eu vou supor de C, que está comum às duas equações, vou dizer que o C vai valer 10 nanofarad, e a partir daí eu posso fazer o cálculo de R3 e de R4. Como eu faço isso? Basta substituir nessa equação o T1, o C e o A, que nós já temos, certo? E com isso, fazendo as continhas, nós chegamos a um valor de R3 igual a quem? 82,21 kΩ, certo? Da mesma forma, a gente pode fazer com a equação do T2. A gente tem T2, tem C e tem o A. Então, substituindo todos esses valores e isolando R4, nós temos que R4 é igual a 41,11 kΩ. Certo? Então, com isso, nós encontramos todos os parâmetros para esse primeiro caso. Bem, além disso, nós temos o quê?
Nós temos que na letra B, ele pede que o período de carregamento seja igual ao período de descarregamento. O processo é exatamente o mesmo. A gente primeiro calcula o período total, fazendo o inverso da frequência, que nesse caso também não vai mudar, né? Continua 500 microsegundos. Além disso, nós temos que agora vamos calcular os períodos individuais, né, T1 e T2. Como eles são iguais, basta dividir o período total por 2. Então, nós temos que eles vão ser iguais a 250 microsegundos. Da mesma forma, duas equações, três incógnitas. Então, eu vou supor o C novamente de 10 nanofarad e vou fazer o cálculo, né? Substituindo todos os valores que temos nessa equação de T1 e de T2. E com isso nós encontramos um R3 e um R4 que vão ser iguais de 61,66 kΩ, certo? E com isso nós resolvemos dois exercícios com essa topologia de oscilador astável. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.